Olá, você que está acompanhando a série de estudos para a banca IDCAP. Meu nome é Robélia e hoje nós vamos falar sobre como a banca cobra extração de tratamento de água ETA e estação de tratamento de efluentes e como ela liga isso a questões de saúde pública. Vamos lá? Saneamento básico. É importante você saber que envolve quatro eixos fundamentais: o abastecimento de água, que precisa geralmente de uma estação de tratamento de água, a ETA, o esgotamento sanitário, que é um outro eixo e precisa também de uma estação de tratamento de esgoto, o ET, o manejo de resíduos sólidos, que está na Política Nacional de Saneamento Básico, na Política Municipal de Saneamento Básico, e também existe uma política específica, existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Mas resíduos sólidos também faz parte do um dos eixos do saneamento básico. E drenagem urbana, a drenagem da água de chuva. Então, dado esses 4 eixos básicos, né, vocês têm que ligar isso à redução de doenças infecciosas, ok? Porque a banca cobra que questão de saneamento básico está muito relacionado à saúde pública, à qualidade de vida das pessoas, à qualidade do meio ambiente, né? Então, na prova da IDCAP, saneamento não é só água e esgoto. E aí, em prova nenhuma, é só água e esgoto. Você tem que guardar os 4 eixos: água, esgoto, resíduo e drenagem, né? E tem uma forte ligação com as questões de saúde pública. Nós vamos falar de como são as etapas de uma estação de tratamento de água. Isso é uma coisa que você precisa guardar, né? De vez em quando vê uns videozinhos, né? Como funciona uma ET, com os desenhos que ajuda a memorizar bastante essa parte aqui. Porque essa parte da estação de tratamento, as etapas, elas são muito cobradas na prova, certo? Então, a primeira etapa é quando a água chega numa estação de tratamento, eles fazem a etapa de coagulação. Adiciona-se uns produtos na água, geralmente é sulfato de alumínio, né, que desestabiliza as partículas. Então, começa a juntar lá, né, as partículas, soltar da água mesmo e se aglomerar, que eles chamam de, então, a coagulação. Depois forma-se os flocos maiores. Então, a floculação começa a formar os flocos maiores. E a terceira etapa é a decantação. Então, aqueles flocos vão ficando pesados e começam a sedimentar esses flocos. Então, é chamado de decantação. Eles passam a ir para o fundo lá do tanque de tratamento de água, né? Aí depois é a filtração, que remove essas partículas remanescentes dessa parte que já está sem esses flocos, tá certo? Então aí vem a etapa de filtração. Filtrou, removeu grande parte ou totalmente as partículas sólidas, aí vem a parte então da desinfecção. Então é preciso colocar ali um cloro para eliminar os patogênicos, né, as doenças. Então, depois da filtração, tem que desinfectar a água. E, por fim, tem a parte de fluoretação, que tem que ser adicionado flúor na água para prevenção de cáries. A fluoretação, adicionar flúor na água, não é desinfectar a água, desinfectar é uma etapa anterior. Adicionar flúor à água é para prevenção de cáries.
ok? Então, quais são as pegadinhas da banca nessas etapas da ETA? Eles misturam coagulação com floculação, eles misturam, filtração com remoção de sais dissolvidos, né, eles misturam fluoretação com desinfecção. Então você precisa, conhecendo bem cada uma das etapas, diferenciar essas pegadinhas para não se confundir, tá certo? Então a água chega numa estação de tratamento, passa por um processo de coagulação, depois floculação, depois decantação, depois filtração, depois desinfecção e, por último, fluoretação. Tá vendo que a gente vai aprendendo a falar as palavras, vai engasgando, mas se você memorizar isso daí, né, você vai estar sabendo as etapas de um tratamento de água. Não precisa saber nada muito complexo, né, em relação à banca e decap, se você não é da área de engenharia sanitária. Você é de outras áreas, você precisa saber o básico, ok? E como faz a questão do controle da qualidade dessa água, né? Então a potabilidade da água, ela segue padrões do Ministério da Saúde, né? Essa água é potável, pode ser consumida. Toda a água que sai de uma estação de tratamento, ela tem que sair já potável. Você pode pegar daquela água e já beber, tá certo? Porque ela passou por todas aquelas etapas. E o Ministério da Saúde definiu então os padrões, né, os parâmetros que definem a potabilidade de uma água, que é a presença se é a presença de microbiológicos, né, uma das presenças que quando tem, que é o E. coli, significa que aquela água possui contaminação fecal. É uma das contaminações mais presentes que causa aí diarreias e vômitos, né, quando a água é maltratada, né, não passou por um tratamento adequado. Então a presença do E. coli. Eh, os parâmetros físicos químicos, o pH da água tem que estar entre 6 a 9,5, de acordo com a portaria do Gabinete Ministerial do Ministério da Saúde, número 888. Então essa portaria de potabilidade do Ministério da Saúde define os parâmetros e nele diz que o pH da água tem que ser entre 6 a 9,5. A turbidez também, né, você não pode pegar aquela água e aquela água, pela legislação, ela tem que ser transparente, né, sem cor, sem sabor, né, e sem gosto. Então a turbidez, ela dá uma cor na água. Então essa em alguns lugares, dependendo das características da água, se ela passa em alguma tipo de rocha, ela pode apresentar um certo nível de cor, né, mas não algo muito gritante a ponto de mostrar, assim, então a turbidez ali daquela água. E a presença de nitratos e fluoretos também são analisados, né. E os operacionais, cloro residual é obrigatório. Então toda a água tratada é obrigatório ter adição de cloro, ok? Então o cloro, ela evita a recontaminação daquela água, né, e a turbidez, ela interfere-se na qualidade da microbiologia, né, se aquela água está turva, é preciso ver se foi removido todo naquela etapa de floculação, coagulação, né, aquela de filtração, se foram removidas todas as partículas. E o monitoramento tem que ser contínuo, não dispensa análise. Então mesmo que passou por todas aquelas etapas do tratamento, ainda assim tem que pegar aquela água final e fazer a análise da potabilidade da água e olhar se atende aos parâmetros de pH, de turbidez, de nitrato,
de fluoreto e de cloro, ok? Então guarde aí esses parâmetros e essa questão aí da potabilidade da água. E a integração de saneamento com clima e educação, né, isso também tem sido muito cobrado, a questão do clima no saneamento e na questão da educação, né. Hoje já existe, eh, portarias e educação sanitária, obrigatoriedades, né, educação ambiental, obrigatoriedades dos órgãos, das pessoas, dos empreendimentos em atender critérios de educação ligado a saneamento e clima. E a questão do clima interfere muito no saneamento, porque seca, falta água, interfere no abastecimento público, né. Chuva intensa sobrecarrega as estações de tratamento e a drenagem, a rede de drenagem do município, que aí chega muito mais água e muito mais efluente a essas estações. Então a educação sanitária, ela é obrigatória para trazer hábitos saudáveis para a população e para reduzir doenças, né, doenças, transmitidas pela água, que nós conhecemos bem, doenças causadas por falta de higiene, né, também. Então, estão todas essas aí ligadas à questão do saneamento. Então, guarda essa palavra, educação sanitária é muito importante, e essa questão das mudanças climáticas sobre o saneamento é isso. A seca interfere no abastecimento, interfere também no efluente, né, que é menos água para diluir efluente, por exemplo. E chuvas em excesso interferem na rede de drenagem dos municípios, que é o que a gente tem visto muito aí, né, ruas alagadas. Então, e chuvas intensas também sobrecarrega a estação de tratamento de efluente, porque é mais água e mais efluente sendo direcionado aí para as redes, ok? Vamos lá para a questão que caiu na prova. Caiu uma questão em 2025. Ó, a água potável é um direito humano fundamental e compõe o sexto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Agenda 2030, proposta pelas Nações Unidas em 2015, da qual o Brasil é signatário, consistindo na garantia universal da gestão sustentável da água e do esgotamento sanitário. Sobre os parâmetros de qualidade da água para consumo humano, é correto afirmar: letra A presença de Escherichia coli na água potável indica contaminação fecal. Letra B. A turbidez da água não interfere na qualidade microbiológica. Letra C. A água subterrânea nunca necessita de tratamento. Letra D. O cloro residual na água deve estar sempre abaixo de 0,1 miligramas por litro. Letra E. A portaria do Ministério da Saúde recomenda análise microbiológica apenas a cada 5 anos. Bem, de todas as informações que estão aí, somente é correto a letra A. A presença de Escherichia coli na água potável indica a contaminação fecal, né? A letra B, a turbidez na água interfere sim na qualidade microbiológica. A água subterrânea também precisa de tratamento, né, que dependendo do tipo de rocha que tem ali, interfere na qualidade, e a água subterrânea também pode estar contaminada por alguma fossa séptica no entorno dela, então ela também precisa sim de tratamento. O cloro residual na água
ele vai depender das outras qualidades da água, tá certo? Não necessariamente abaixo de 0,1, às vezes muito pelo contrário, às vezes é acima de 0,1. Então, esses parâmetros, né, depende de como é aquela água depois de tratada. E a portaria do Ministério da Saúde recomenda análise microbiológica sempre, não é a cada 5 anos não, então a frequência ela deve ser constante. Alguns casos, o monitoramento é contínuo, né. Antes de entregar, por exemplo, a água à população, ela tem que ser monitorada, ok? Obrigada pela sua atenção. Estamos aí na reta final, né. Essa foi a sétima aula para você que vai fazer prova da banca IDCAP. Obrigada da sua companhia.